Olá, está começando aqui mais um Ponto de Vista, sempre ao vivo, neste horário da 1h30 da tarde, aqui pela Santa Cecília TV, uma tradição do debate político e, claro, da discussão aprofundada dos assuntos, dos temas que formam aí a pauta da cidade, da região metropolitana, educação, meio ambiente, saúde, habitação, transporte, segurança pública, os assuntos do nosso dia a dia e, claro, o espaço importante reservado para a gente também discutir os temas de interesse nacional, que são variados, são repetitivos, Há uma sequência muito forte aí da cobertura da grande mídia em torno do caso envolvendo o ministro Sérgio Moro, os procuradores lá da Lava Jato, enfim, o Moro está hoje na Câmara dos Deputados, prestando lá os seus esclarecimentos, enfim, assunto já, daqui a pouco a gente não aguenta mais também falar sobre esse tema, não é? E lembrando sempre que o programa é ao vivo aqui pela Santa Cecília TV e a nossa reprise sempre a partir das 8 da noite, para você acompanhar e conferir também. Presença importante mais uma vez aqui com a gente, Paulo Alexandre Barbosa, aqui ao lado direito, prefeito de Santos, mais uma vez participa aqui com a gente e está conosco em mais esta edição. Dá para cortar aqui para o prefeito aqui à minha direita, não? Muito bem, plano aberto. Fazer um cortezinho aqui, o prefeito vai aparecer. Tudo bem? Prazer recebê-lo, prefeito. Tudo bem, hein? Tudo ótimo, Edgar. Prazer estar aqui com vocês, cumprimentar os telespectadores que estão em casa nos acompanhando, cumprimentar aqui o Aldo Neto, o Marcos, enfim, todos aqui presentes. Momento para a gente discutir os assuntos aí de Santos, do Estado e do país. Obrigado ao prefeito por estar conosco nesta edição. Aldo Neto aqui à esquerda, mais uma vez colaborando aqui com a gente, participando de mais essa edição do Ponto de Vista. Tudo bem, Aldo? Tudo bem, Edgar? Para você, prefeito, para o Marco, boa tarde para os nossos amigos de produção, de bastidores aí, e também ao nosso público telespectador, boa tarde ou boa noite na reprise. Eu queria... Pode falar alguma coisa legal, Edgar? Daqui a pouco. Deixa eu apresentar aqui o Marcos Santana, lá na ponta, tá certo? Acompanhando as redes sociais, as transmissões que fazemos aqui do Ponto de Vista e o noticiário, as coisas que vão pipocando aí durante o programa. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Prefeito, o senhor se prepara que o Aldo Neto veio com a língua afiada aí hoje. Boa tarde especial que nos acompanham ao vivo. Quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise, às 20 horas, uma boa noite. Pois é, lembrando sempre, o Ponto de Vista ao vivo acaba às 12h30, a reprise só começa às 8h. Neste período, sabe-se lá o que pode acontecer na República conturbada do Brasil. Só apresentando aqui, agradecendo ao Sérgio Fernandes Lopes, que é um escritor, Bola! Sérgio Fernandes Lopes, que filho do ex-prefeito Silvio Fernandes Lopes. Ex-prefeito Silvio Fernandes Lopes, que inclusive escreveu um livro sobre o Silvio Fernandes Lopes, Silvio foi prefeito de Santos 2 vezes, Ele escreve aqui A Boca Bendita, tá certo? Um livro que fala sobre a antiga boca daqui de Santos, ficava lá no final da General Câmara, enfim, algumas ruas que cruzavam por ali. É um assunto instigante, segundo ele coloca aqui no seu texto de abertura, Havia na imprensa local matérias dando conta da noite boêmia de Santos, que caiu muito, Depois que a Boca acabou... A Boca sofreu um golpe duro, com o crescimento de incidência da AIDS, O pessoal ficou muito preocupado, enfim, abandonou a Boca, enfim. Tínhamos lá uma série de locais lá de divertimentos, que não é do tempo deles aqui, tá certo? Os meninos aqui, Paulo, prefeito, Aldo Neto, Marcos Santana, não sei. Marcos Santana ainda tem uns cabelinhos brancos já surgindo, talvez tenha acompanhado. Mas você tinha shows, casais se dirigiam lá, era um lugar extremamente... interessante, entendeu? Grandes shows, controlado, enfim, shows eróticos. Você lembra algum show marcante que você assistiu lá? Você lembra algum show marcante? Rita Cadillac. Rita Cadillac. Foi... um belo espetáculo cultural. Atuou no Fugitivo durante muito tempo. E a Boca rememoram os grandes e áureos tempos do centro de Santos, viu, prefeito? Hoje, com tanta dificuldade aí, incentivos sendo dados aí para tentar se recuperar o centro,
Mas na época o que bombava aqui na cidade era o centro mesmo, né? Um movimento, comércio muito forte, enfim, né? E a Boca ficava lá para as madrugadas, não só dos marinheiros, né, que se revezavam aí pelo Porto de Santos, tinha um movimento, e tem ainda, né, um movimento extraordinário, mas também os santistas que iam lá fazer as suas visitas e se divertir lá, né, nesse ponto importante. Obrigado ao Sérgio Fernandes Lopes pelo livro aqui, Boca Bendita, tá certo? E vamos aqui nos deliciar aí com uma boa leitura, sem dúvida nenhuma, né? Bom, prefeito, vamos começar aqui pelo começo. O governador Dória veio aqui à cidade ontem, né? Foi um evento fechado do Jornal A Tribuna, o evento sobre Porto e Mar, e ele fez o discurso de abertura, citou você várias vezes, e se defendeu, foi 13 né? vezes, né? Defendeu, e parece até com muita força, muita veemência, a construção aí da tal ponte Santos-Santos. Se não me engano, ela liga via Anchieta a Dom Domênico Rangoni, é isso ou não? Quer dizer, em tese ligaria. Seria construída pela Ecovias, desde que a Ecovias tenha prorrogado aí por mais 8 anos o contrato de gestão do sistema Anchieta Imigrantes. Aliás, o Márcio França, quando era governador, também havia deixado esse projeto, lançado esse projeto aqui. Bom, eu sei que é complicado, é difícil, né? Nenhum governante gosta muito de falar sobre esse tema, que virou uma lenda viva aqui na cidade. Mas você acha que agora vai, não? Olha, Edgar, é um tema importante, né? Ontem no seminário nós tivemos a oportunidade, primeiro, de defender aquilo que já está acontecendo, né? Que é a nova entrada da cidade. O maior projeto viário da história de Santos, que está sendo executado, ou seja, não é proposta, não é ideia, não é papel, não é apresentação em 3D, é obra, né? As pessoas passam da entrada da cidade e estão vendo, né, a evolução da obra, o quanto de esforço que a Prefeitura de Santos, o governo de Santos fez, está fazendo para colocar essa obra de pé, o que nós aproveitamos a oportunidade ontem do seminário, primeiro, de pedir o apoio do governo federal, porque o governo federal ainda não se movimentou em relação à entrada da cidade, não fez a parte que é da sua responsabilidade. É muito importante que isso possa ocorrer para que a gente consiga fazer o conjunto de todas as intervenções. O Estado está executando dentro do cronograma, fazendo, aliás, muito bem feita a parte que lhe cabe, e tem uma segunda etapa, que foi objeto também de um diálogo nosso com o governador, para que a gente possa avançar. Então, a posição da Prefeitura é que antes de discutir, executar essa ponte, né, nós precisamos avançar nas obras da entrada da cidade, até porque na proposta desse projeto da ponte, a saída, né, da ponte é justamente ali, na chegada da cidade. Então, nós precisamos fazer algumas obras que são importantes antes de pensar na ponte. Com relação à ligação seca, o que eu disse ontem, repito aqui, Prestes Maia, quando fez o Plano de Desenvolvimento Regional de Santos, lá na década de 30, falava que seriam necessárias 3 ligações secas entre as duas margens do porto. Nós passamos aí décadas, né, quase 100 anos se vão, e o que acontece? O que acontece é que todos os projetos têm uma única semelhança. Todos eles ficaram num pedaço de papel. E nós não podemos incorrer no mesmo erro. Então, quando você tem uma ideia, não, olha, tem que fazer esse primeiro, esse aquele, qual que é o melhor projeto? Aquele que for mais viável. Aquele que, de fato, tiver possibilidade de execução. Não adianta criar o melhor projeto, finalizado o projeto, não tem fonte de financiamento, não tem recurso para executar. Olha, esse projeto é maravilhoso, mas não pode ser licenciado, não tem licença ambiental para ele. Então, qual é o melhor projeto? O melhor projeto é aquele que sai do papel, aquele que possa acontecer. E o governo do Estado está disposto, o governador reafirmou ontem essa disposição de licenciar, de chamar o privado para executar essa obra. Eu sou favorável a isso, acho que quanto mais a iniciativa privada puder participar, é melhor, né? Nós temos aí mais celeridade, mais agilidade, muitas vezes mais qualidade na obra. É o modelo que a gente está fazendo em Santos, a Ponte da Praia, por exemplo, está sendo feita dessa forma. É o modelo que o Brasil vem fazendo, porque os órgãos públicos, as prefeituras, Estado, não tem recurso do orçamento. O fato é esse, o dinheiro que tem do orçamento tem que ser concentrado em quê? Saúde, educação, na área social e na prestação de serviços essenciais, que devem ser feitos pelo poder público. Então, eu defendo uma participação do privado, óbvio que deve ser discutido o projeto, deve ser aprimorado, mas tem que ser executado. Essa discussão, assim, com todo o respeito, né, ela deve ser, eu sou defensor do diálogo, acho que a democracia é isso, mas ela chega num ponto que ela se torna cansativa, porque é só discutir proposta, é só discutir ideia, é só discutir intenção
E o povo quer ação, quer obra, quer ver o negócio acontecer. É isso que a gente vem trabalhando. Na entrada da cidade é assim, quer dizer, a gente vem trabalhando. Quanto tempo se falava de uma nova entrada? Então, faz projeto, busca financiamento, agora está na parte que as pessoas vêm, executar obra. Acho que é dessa forma que a gente deve também trabalhar em relação à ponte, tudo Perfeito. que o município puder apoiar para que essa ligação seca saia do papel, nós vamos apoiar. O senhor está falando de discussão e em relação a esse projeto da Ecovias ligando Santos a Guarujá, a CODESP, que é a autoridade portuária, ela faz algumas observações, ele contesta, ele diz que esse projeto aí vai acabar estrangulado qualquer perspectiva de expansão no Porto de Santos. Queria saber do senhor, como é que o senhor avalia essa observação da CODESP? Se o senhor acha que isso tem reflexo com a realidade ou não? Olha, eu acho que nós tínhamos o projeto do túnel. Nenhum projeto é perfeito, né? Todo projeto vai ter impacto. Você fazer uma ligação seca entre as duas margens, isso vai gerar impacto. E até por isso não foi feito até o presente momento. Por isso que essas propostas todas que nasceram, morreram com a mesma velocidade que nasceram. Então, é muito importante que a gente discuta, mas acho que a linha de inviabilizar não é a linha do município. A linha que o município vai adotar é de aprimorar, de melhorar, mas trabalhar para que o projeto possa ser executado. Hoje existem soluções de engenharia, metodologia construtiva, alternativas de projeto que possam garantir o avanço do porto. O porto é o principal segmento da economia da cidade, é que passa 1/3 da nossa balança comercial. Não tem cabimento fazer uma obra para obstruir o canal do porto, para diminuir a competitividade do porto. Ao contrário, nós precisamos de obra de infraestrutura para aumentar a competitividade do porto, para fazer o porto se modernizar, avançar. E Marcos, essa discussão, olha, essa ou aquela, é túnel, é ponte... Primeiro, nenhuma ligação seca, individualmente, isoladamente, vai atender todas as demandas. Isso precisa ser deixado claro. Quer dizer, uma ligação seca não resolve o problema. Não resolve todos os problemas que nós temos. Sendo assim, é importante que a gente possa executar aquela que pode ser feita imediatamente, com mais rapidez, com mais agilidade, com projeto, com licença ambiental, com recurso garantido. E uma não impede a outra. Não quer dizer que você vai fazer uma ligação seca hoje que vai se impedir de fazer, faz o ponte hoje e não vai poder se fazer o túnel daqui a alguns anos. Óbvio que são ligações complementares. Uma atende mais o porto, o tráfego de caminhões, a estrada, a ponte. A outra vai proporcionar um atendimento melhor na travessia de balsa, no sistema que é utilizado diariamente, vai desafogar a balsa, né? Quando a gente fez o estudo de origem e destino, é muito pouco o volume de carros, de veículos, que vão sair da ponta da praia todos os dias e vão para a ponte para fazer a travessia. Até porque vamos chegar num outro extremo, né? Em Santos, para pegar o Guarujá. Então, isso é 10%, talvez 12%. Agora, logicamente, que o túnel vai atender melhor esse público. E, ao mesmo tempo, também, que o caminhão não vem pelo túnel para poder fazer a travessia. Muito pouco do caminhão vem. Então, cada ligação atende uma vocação, atende um tipo de público. E, na minha opinião, nós devemos executar aquela que for mais viável. E o governo do Estado, o governador, está demonstrando disposição de executar esse projeto existente que é o do túnel. Entender direitinho, é o seguinte, a ponte, esse projeto da Ecovias, ela liga a Via Anchieta a Dom Domênico Rangoni. Mas todo esse trajeto aí, desde que ela seja concluída mesmo, se dá no município de Santos, é isso? E aí teríamos que ter o quê? Um contrato envolvendo o quê? O governo do Estado, a Ecovias e a Prefeitura, é assim, não? Na verdade, é uma obra feita no território de Santos. Então, uma ponte seria Santos. Os dois lados, é o Santos insular e o Santos continental, né? A área continental é de Santos. E demanda, obviamente, de autorização, de licenciamento do município. Se faz uma obra desse porte na cidade sem a devida autorização. O que nós vamos fazer, aliás, a Ecovia já apresentou o projeto na Prefeitura e nós estamos avançando no licenciamento. Um dos pontos que está definido, por exemplo, é que um pré-requisito para executar a ponte será a execução da segunda etapa das obras à entrada da cidade. Nós queremos a estação de bombeamento de água ali na entrada da cidade, queremos o piscinão ali na entrada da cidade. Sem isso não tem sentido e não tem efeito prático. A Ecovias faria isso? A Ecovias. E aí
Feito o licenciamento, o projeto definido, o Estado concede uma extensão de contrato para a Ecovias por um determinado período de tempo, para que a Ecovias realize o investimento e faça a entrega da obra. Perfeito. Foi, Naldo. Olha, estou ouvindo o prefeito aí atentamente. Eu tenho que parabenizá-lo pela paciência, que haja paciência, né? E queria também parabenizar, porque eu aprendi que o bom jornalismo a gente tem que acreditar, né? Tem que o quê? Acreditar quem faz. Ah, acreditar, dá o crédito. Os companheiros aí, Bruno Gutierrez e a Liliane Souza, do G1, aqui de Santos Região, fizeram a matéria Santos e Guarujá sonham com a ponte há 92 anos. Deus do céu. 92 anos, mostra todos os projetos, muito interessante, está no G1, aconselho ao nosso público ver. Eu queria também aqui ligar, para mostrar como nós somos um programa isento, fazer uma crítica ao Grupo Mendes. Uma crítica positiva. Que eles trouxeram a modernidade para Santos com essas que ele foi o Grupo Mendes que fez os primeiros L pontos da cidade, né? E lamentar que o nosso governador não veio a Santos, ele veio até o Sheraton. Porque diferente dos seus antecessores, ele não foi comer passeio no Carioca, ele não andou ali no Cais do Porto, ele não conversou com a população, conversou com o trade ali faltou isso, né? Das autoridades. Ele precisava, por exemplo, passar no Palácio da Polícia para ver como ele trata a Polícia Civil aqui da região, porque o Palácio da Polícia não é de Santos, é da região. Por exemplo, como é que esse pessoal trabalha. Mas, enfim, ele preferiu descer no Hotel Sheraton, ir lá no Hotel Sheraton e falar sobre a ligação seca e falar que vai continuar a obra aí do governador, que foi iniciada pelo governador Márcio França. E acho de tudo isso, eu quero aqui parabenizar o Paulo pela fala dele serena, que a gente tem que procurar sempre o que dá para fazer. O projeto tem um monte. E lamentar que na nossa cidade a gente tem complexo de vira-lata, né? Tudo que vem de fora é melhor. É impressionante o que acontece com a Codesp, e não é de hoje, é de décadas. Eu já vi até o Wagner Rossi, os caras chegam aqui com a solução de tudo, os caras pedem mais tempo dando entrevista. Acho que o presidente da Codesp, o atual aí, acho que é Técio Casemiro, não é isso? Isso. Nem lembro o nome dele. Passou mais tempo aqui no estúdio da Santa Cecília TV do que na sede da Codesp, se a gente for cronometrar tudo quanto a entrevista que ele deu. Porque é brincadeira o cara chegar aqui, querer desenvolver o porto no Valongo. Agora, aos 80 minutos do segundo tempo, criticar a ponte, porque ele quer tudo. Gente, tudo bem, ele é engenheiro, não sou, ele pode achar o que é melhor, o que é pior. Então ele que pega o orçamento dele, que dá recordes e recordes de lucro, e faça. E colabore. Se o Codesp fizesse mesmo. Agora só fica aí no discurso reclamando. É brincadeira. Vai falar que a ponte vai prejudicar. Vai prejudicar se ele quiser levar Davi de Calado Alto para o Valongo. Olha, cadê o tal do mergulhão do Valongo, que quer revolucionar o Valongo? A prefeitura fez a parte dela lá. Fez o Museu Pelé, restaurou a cadeia. E cadê a União? A União desaparece. Cadê o governo do Estado? Vem de helicóptero aqui. Sabe, é brincadeira. A gente já teve aqui governador com marquete de ponte, mudando a curvatura da ponte na hora antes da inauguração. Não dá mais. Santos está cansado de ser tratado desse jeito, ser tratado como segundo plano. E a culpa não é só das autoridades, a culpa é de nós santistas, porque vem esses babacas de fora, para não falar o termo que eu queria falar, e aí, olha, que lindo, como ele é lindo, olha, tem solução para tudo, mas não tira do papel. Tem que tirar do papel. Aí o prefeito tem razão. Toda razão. O Marcos César Brito, ele vai na mesma linha que você aqui. Ele diz, a Codesp fala, mas também deveria contribuir financeiramente com o porto, pois com a ponte, pois arrecada muito. E aí, prefeito? Com certeza. Eu defendo particularmente, falei isso inclusive ontem, o que o governo federal arrecada com as outorgas nos terminais, e aquilo que ele reinveste no porto é uma discrepância absurda. Quer dizer, dinheiro que é arrecadado aqui pelo governo federal não fica aqui. Nós temos um modelo de gestão absolutamente ultrapassado, né? O mundo inteiro, os portos mais competitivos do mundo,
Barcelona, por exemplo, que é o porto que mais cresce na Europa. Roterdã, que é o maior porto da Europa. Los Angeles, Estados Unidos. Todos esses são portos que têm a descentralização como palavra-chave, fortalecimento do poder local, profissionalização da gestão, tudo na contramão do que o Brasil faz. O Brasil é centralidade, né? Enquanto o mundo descentraliza, no Brasil é centralização, é Brasília, tudo em Brasília. Vai fazer a dragagem, Brasília tem que decidir. Tem um serviço no porto importante, alguma obra, Brasília, né? Então o Brasil precisa de menos Brasília e mais Brasil, né? Precisa dividir atribuições e nós precisamos fortalecer o poder local, porque quem sabe o que está acontecendo, quem sabe dos problemas, é quem vive a realidade, quem está próximo da realidade. E o que acontece aqui é uma grande injustiça, né? Riqueza gerada aqui não fica aqui. Não fica aqui. Então a gente fica, por exemplo, no último leilão que o governo federal fez, em um leilão, são 55 terminais no porto. Em um terminal, arrecadou 400 milhões de reais. Feito no final do ano passado, 210 de outorga e mais 200 de investimentos. 400 milhões de reais no único. E nós estamos aqui há anos implorando para o governo federal fazer a entrada da cidade, que custa 350 milhões a parte do governo federal. Você está esperançoso com essa possibilidade de mudar? O ministro Paulo Guedes bate nessa tecla aí, né? E parece que ganhou a inimizade, né, e a desconfiança dos parlamentares, né, do Congresso, principalmente Câmara e Senado, evidentemente, né? Você sente essa possibilidade de mudança nessa linha aí que a gente defende aqui há tantos anos, nesta gestão aí? Aliás, acho que esse é o modelo atual, é um modelo ultrapassado e tem se demonstrado ao longo do tempo, Edgar, inoperante, né, ineficiente, e é importante que ele seja alterado. Acho que o novo governo, novas ideias, novas propostas, tanto o governo federal quanto o governo estadual, então acho que é o momento de discutir essas ideias, o momento de discutir essas iniciativas para que a gente tenha um aprimoramento da gestão, para que a gente tenha mais eficiência e mais entrega para a população, que esse é o grande objetivo. Quanto melhor a eficiência, melhor o resultado. E com certeza quem ganha com isso é a economia. Aqui passa 1/3 da nossa economia. Então não tem cabimento a gente não ter condição de fazer uma obra de infraestrutura no porto, para melhorar a competitividade do porto, para diminuir o custo do Brasil, para alavancar a economia brasileira. Estamos falando de 1/3 do PIB brasileiro passando por aqui. Novos acessos significam melhor infraestrutura. Melhor infraestrutura significa mais competitividade para as empresas locais. Isso gera mais empregos, mais impostos. Então a gente coloca lá no Caixa da União bilhões e bilhões advindos do Porto de Santos todos os anos e não conseguimos um valor pífio por orçamento da União, que é 300 milhões de reais, para fazer a parte da União. O município, que é quem menos arrecada, consegue fazer investimento da mesma proporção, né? Veja bem, o município de Santos vão buscar financiamento para pagar em 25 anos, enfim, buscamos recursos, a obra está acontecendo. E o governo federal, que é o gestor do porto, que é o responsável pela área portuária, não faz o investimento mínimo que é necessário. Então, sem dúvida alguma, o ouvinte, dentro da clareza de raciocínio, falou algo que é certo. Quer dizer, acho que o governo federal precisa fazer primeiro a sua lição de casa, para depois pensar em obstruir outros investimentos. Primeiro viabilize os seus, discuta e vamos avançar naquilo que é importante para a cidade. Aldo, quer completar alguma coisa? Só quero dar uma sugestão aí para o prefeito e para o nosso governador João Dória. Primeiro, governador, muda o discurso. Você é governador dos paulistas, não é os brasileiros que moram em Santos. Tudo bem, a gente faz parte do Brasil, mas nós somos paulistas também, não se esqueça da gente. E queria que o senhor aproveitasse a sua amizade com o Bolsonaro, do Bolsonaro, traga ele aqui, para ele ir fazer umas flexãozinhas ali no Valongo, junto com o senhor, que o senhor já está em melhor forma, que a gente viu aí no vídeo. Faça umas flexões, venha conhecer o Brasil. É um convite, já que nós estamos no Brasil, venha conhecer o Brasil. O intervalo, voltamos na sequência aqui do Ponto de Vista, já já. Tudo bem, de volta aqui a nossa sequência aqui do Ponto de Vista, o prefeito de Santos conosco, Paulo Alexandre Barbosa, o Aldo Neto, o Marcos Santana, atento aí das redes sociais, o prefeito que veio há pouco lá do aniversário do Bom Prato, nos morros aqui da cidade, o Bom Prato dos morros, né? Temos 4 bons pratos aqui no Morro de Santos, investimento do Estado, né, o prefeito? E
Quantos anos já com o Bom Prato no Morro? Nos morros? 3. 3 anos, né? 3 anos dessa unidade no Morro, nós temos 4 unidades em toda a cidade, 2 na Zona Noroeste, uma na Nossa Senhora de Fátima, outra no Dique da Vila Gilda, Mercado Municipal, nos Morros, única cidade do estado de São Paulo, fora a capital, com 4 unidades de restaurante Bom Prato, mais de 5 mil refeições, Edgar, servidas todos os dias para a população, né? Café da manhã a 50 centavos, almoço a R$1, grande valor nutritivo e, obviamente, num custo bastante acessível. Um investimento na área social importante, um grande programa social, mas também é uma ação, eu diria, de saúde pública para a população. Na medida que a população está melhor alimentada, menos doença, mais qualidade de vida, e esse é o objetivo. Uriel com a gente, é isso, Isso. Santana? Pergunta importante. Uriel Vilas Boas acompanha a gente, ele pergunta o seguinte: prefeito, um jornal local publicou uma matéria com fotos de uma cidade da Alemanha onde organismos públicos investiram na recuperação de imóveis do centro antigo e promoveram a ocupação de moradores de renda menor. E teve repercussão no turismo, no comércio, na hotelaria, na segurança. Vários segmentos empresariais participaram. Qual a possibilidade disso acontecer em Santos? Olha, Uriel, a gente tem trabalhado muito na questão do centro histórico. Há uma clara realmente desocupação, uma tendência em vários lugares do mundo, aqui em Santos também. E a gente tem trabalhado com várias medidas, né? Eu digo sempre que medidas isoladas não vão resolver o problema da ocupação do centro, de trazer mais vida ao centro da cidade. Primeiro, nós temos as mudanças nas leis de uso e ocupação do solo, com esse objetivo de incrementar o centro, no sentido de que construtores, empreendedores possam realizar empreendimentos habitacionais do centro. A história da cidade começou pelo centro, as pessoas começaram a habitar a cidade pelo centro, ou seja, já há uma infraestrutura preparada. E o que nós fizemos de forma objetiva para o telespectador que está em casa? Tornamos mais barato para o empreendedor investir no centro. As exigências que a prefeitura faz, os tributos que são cobrados, no centro, tem, a partir da aprovação da nossa lei de uso e ocupação do solo, um valor diferenciado, um valor reduzido, um valor menor. Com isso, a gente pretende atrair investimentos para o centro. Fizemos agora, encaminhamos para a Câmara, a lei de incentivos fiscais para o centro da cidade. Então, nós estamos dando 50% de desconto no IPTU, isenção do ISS, taxa de licença, para os empreendimentos que já estão instalados no centro, ou seja, estão dando isenção para quem já está lá e, obviamente, para quem pretende se instalar no centro. O objetivo é atrair novos negócios, novos empreendimentos para a região central da cidade. Taxa de licença, ISS, 2%, IPTU, 50%, né? Valores mais atrativos. E aquele projeto que eu entendo que é o mais importante, no sentido de garantir ocupação para o centro e avanços de revitalização, que é o projeto do VLT. Né? O VLT, na região central da cidade, nós alteramos todo o projeto do VLT, estamos levando o VLT pela Campos Melo, passando pelo Mercado Municipal, João Pessoa, São Leopoldo, São Bento, fazendo contorno ali, entrando na rodoviária, atravessando a Praça dos Andradas, Amador Bueno, Constituição, enfim, trajeto de revitalização. E não é só o VLT passar, é a revitalização do entorno, e é levar gente para o centro. Os projetos que foram discutidos nas últimas décadas, o Alegra Centro, por exemplo, que é uma boa iniciativa, foi uma boa iniciativa, e aqui vai um reconhecimento a esse projeto, mas ele tratou de patrimônio histórico, né? De cimento e cal, de edificação. E as pessoas, comprovadamente, vão para lugares onde tem melhor qualidade de transporte, mais facilidade de transporte. O VLT vai oferecer essa possibilidade. As pessoas vão sair, por exemplo, de São Vicente e vão chegar no centro de Santos em 30 minutos, né? Fazer viagens rápidas, equipamentos com qualidade. E quanto melhor a qualidade do transporte, mais gente vai usar, mais gente no centro da cidade. E esse é o grande objetivo. E vamos modernizar o Alegra Centro, né? Porque já se passaram alguns anos, então nós temos que flexibilizar as normas. Não há como você preservar aquilo que tem história, tem que ser preservado, né? Aquilo que é histórico tem que ser preservado, não há dúvida em relação a isso. Agora, a gente não pode confundir o que é histórico com o que é antigo, né? Ruínas. Aquilo que é antigo tem que
dar espaço para algo novo dentro de um processo de revitalização. O que dá para fazer efetivamente em relação a essa situação aí? Flexibilizar as normas justamente para que a gente não fique com O Condefat, rigor, o Condepasa. Condepasa, a lei, o entendimento também do Ministério Público. É uma soma de ações para que a gente possa ter uma flexibilidade maior e separar o que é histórico daquilo que é antigo. Acho que esse é o grande desafio. Aquilo que é antigo tem que dar lugar e dar vez para novos empreendimentos que possam gerar emprego, renda e revitalizar o centro da cidade. Esse raio de proteção de, se não me engano, 300 metros, né? Isso tem algumas também normas que são excessivas, por complicou isso demais, a revisão da lei que nós estamos fazendo. Mas ele, o prefeito falou muito bem, precisa acabar com esse ingessa centro. O problema do centro é o ingessa centro. Porque o grande projeto de 15 anos atrás, não, vamos preservar o histórico, vamos levar a noite da cidade para lá. Já se provou que não dá, porque não dá para atender as demandas de segurança nesses prédios também, sabe? Eu queria também, Edgar, te parabenizar, sabe por quê? Pelo programa de ontem. Eu assisti a reprise, porque eu não conseguia assistir ao vivo. Que programa de alto nível para discutir os problemas nacionais com um senhor juiz que é aberto, 2 advogados de primeira linha. É isso que falta nesse país. E por que eu estou fazendo esse link? Tu falou, o Taluco está misturando tudo. Não estou. Porque o prefeito está falando do VLT. A gente acompanhou aqui a briga que foi para sair esse pedacinho, que é um pedacinho de VLT aqui em Santos. Agora é outra briga, porque o santista é ingrato. E por que eu falo que o santista é ingrato? O governador Geraldo Alckmin, que ajudou o prefeito a tirar isso do papel. E pega a votação que ele teve. Pega a votação que teve o atual governador aqui. Ele teve metade da cidade. Foram 18 votos que o Márcio ganhou aqui de diferença. Para ele vir aqui para seguir helicóptero. Para ele não conhecer o carioca. O governador atual não conhece o café carioca. Ele é obrigado a conhecer? Não. Ele é obrigado a conhecer a cidade. Esse VLT está há 30 anos sendo discutido, pelo menos. A ponte é 94. Não dá mais para a gente ficar esquecido aqui no mundo. E ó, aqui Santos é uma das, em questão de infraestrutura, é uma das melhores do país. Imagina o resto, sabe? Ou resolve nossos problemas aqui, ou não dá. Esse negócio do Alega Centro foi muito lindo lá atrás. Deve ter flexibilidade logo, porque tem cada coisa antiga lá, que o cara não pode fazer nada no imóvel, não pode ter nada, porque tem uma parede aqui que tem um tijolo, que o não sei quem que chegou do Japão trouxe e colocou um tijolo na parede ali. Gente, ou a gente se preocupa com as pessoas, ou nós vamos ficar preocupados com o cimento. A história do cimento se registra. Como é que se registra? Hoje tem tecnologia. Filma-se, fotografa-se, registra-se. E se não serve mais para o povo, põe-se ao chão. É brincadeira, pô. É verdade, precisamos realmente revitalizar o centro de alguma maneira ágil. Diga. Dentro desse escopo de revitalização do centro histórico, revitalizar significa garantir, dotar de vida aquele espaço ali, e não apenas recuperar o espaço físico ali, os edifícios, né? Então, eu quero cometer a ousadia aqui e dar uma sugestão para o prefeito. Os próximos projetos habitacionais que a prefeitura for capitanear, tem em mente, com carinho, a ocupação do centro histórico, no sentido de realizar, inclusive, se for necessário, desapropriações, utilizar aqueles prédios que hoje estão ali, o senhor bem observou, que tem prédio ali que é só antigo, é velho, não tem valor histórico algum, né? E tem algum grau de preservação ali, que são as distorções dessas leis de preservação. Então, sugeri ao prefeito que, mesmo que isso implique em aumentar o custo da unidade ali, porque, na verdade, a médio e a longo prazo, a cidade vai ganhar muito ali com a ocupação daquela região da cidade, uma vez que os trabalhadores vão estar mais próximos dos seus locais de trabalho e aquela região já tem a infraestrutura, né, de transporte coletivo, de energia elétrica, de serviços de saúde, educação, né, e assim por diante. Então, eu acho que valeria a pena, prefeito, o poder público investir em projetos naquela região da cidade. E, por favor, prefeito, pega o pessoal, os promotores aí da cidade, põe para acompanhar. Já que está na moda, põe eles para acompanhar desde o começo para não ficar enchendo o saco aí depois.
Bom, com relação ao centro da cidade, uma boa ideia, Marcos. A gente está colocando isso em prática. Temos um projeto habitacional, inclusive, que é o Santos I, ali na General Câmara, aguardando aí apenas a autorização do governador para começar as obras, uma parceria com a CDHU, vai tirar as famílias ali de Cortiços, do centro da cidade, um instrumento extremamente importante, são 50 unidades ali, e a nossa ideia é justamente realizar empreendimentos habitacionais no centro, garantir uma ocupação do centro, flexibilizar a legislação. Estamos abrindo mão também na legislação do ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, quando há comercialização do imóvel, a prefeitura tem um percentual que é recolhido para o município, nós estamos abrindo mão também desse tributo, renúncia fiscal, para que a gente possa garantir a ocupação do centro e desenvolvimento dessa importante região da cidade. E isso é muito importante, com gente, com infraestrutura adequada, esse é o grande caminho. Edgar, prefeito, diga. Eu queria andar nessa linha dos tombamentos, fazer uma pergunta para o Paulo, para ele, se ele lembra, se ele pode me confirmar ou não. Chegou uma informação, prefeito, o senhor está fazendo uma obra num pontilhão ali para o prédio Aquaplay, não é isso? Para melhorar o tráfego lá, e aqui foi um investimento privado. Me chegou uma informação que teria havido uma obrigação de fazer, que teve um período que isso estaria em vigor, para o empreendimento fazer esse pontilhão, e isso só não aconteceu por causa daquela briga política de 20 anos atrás, que levou ao tombamento dos canais de Santos. Eu queria entender o que tem de histórico naquela curvinha ali do Marapé no Canal 1. Que vai dar eu não no sei. Orquidário ali perto Aconteceu isso? Não, veja bem, isso é um ponto até interessante você colocar as contrapartidas para a cidade. A partir de 2013, quando nós assumimos a prefeitura, nós passamos a exigir para os grandes empreendimentos realizados na cidade, sejam eles empreendimentos imobiliários, atividades econômicas de grande porte, a realização do estudo de impacto de vizinhança, para mensurar o impacto que aquele empreendimento vai causar no entorno. Feito esse estudo, a prefeitura estabelece contrapartidas para minimizar e reduzir esses impactos. A partir disso, estabelece obrigações para o empreendedor. Ou seja, o empreendedor, além de fazer a sua obra, tem que fazer obras no âmbito do município, na cidade, obras públicas, para garantir o bem-estar, a qualidade de vida do seu entorno. O Aquaplay é anterior à nossa chegada à prefeitura, né? A prefeitura não adotou esse procedimento e hoje eu vejo até algumas discussões, olha, porque essa contrapartida que a prefeitura está exigindo, é importante exigir mais, e eu fico pasmo muitas vezes com essas discussões, porque assim, nunca se fez nada, nunca se exigiu nada. Inúmeros empreendimentos em todos os cantos da cidade. Falamos do Canal 1, a Ponta da Praia, vários empreendimentos de grande porte que foram feitos e sem a devida contrapartida para a cidade. Quando a prefeitura começa a exigir, quando a prefeitura faz as devidas cobranças em prol da cidade, há uma crítica nesse modelo. Respeitamos as críticas, obviamente, nós temos a convicção que esse é o caminho correto. Nós não queremos inviabilizar investimento. Ao contrário, investimentos no setor imobiliário, construção civil, geram empregos. Construção civil gera emprego na veia. Nosso estímulo total à construção civil. Acabei de falar aqui da legislação do centro, que é diminuir imposto, incentivo fiscal para quem deseja construir. Só que nós não podemos pensar no interesse privado, nós temos que pensar no interesse público, nós temos que pensar na população, nós temos que pensar nas pessoas. Qual que é o resultado disso para o telespectador entender? Essa obra que o Aldo falou hoje lá no Aquaplay, na Moura Ribeiro, ali no canal da Moura Ribeiro, estamos fazendo, não é só o pontilhão, estamos fazendo as calçadas, fazendo a via. Todo esse investimento deveria ter sido feito pelo privado. E hoje a gente está botando a mão no bolso do contribuinte para fazer esse investimento. Por quê? Porque nós não tínhamos aí essa estrutura que permitia o que nós estamos fazendo hoje, desde 2013, que é exigindo do empreendedor. Quer fazer a obra? Faz, mas tem que fazer as obras no entorno que são importantes para a cidade. E agora não dá para exigir, né? Porque está feito há tanto tempo já, né? Exatamente, nesse momento. Você voltar atrás. Nesse projeto não, mas daqui para frente, esse instrumento legal, Edgar, que nós temos, fortalecemos e implantamos, ele passa a ser utilizado aí por todos os próximos gestores da cidade. Foi uma lei que foi muito tempo
discutida, inclusive até no governo anterior, e que nós tivemos a oportunidade de implementar. O Agenor aqui, não sei se o Santana já tem a mensagem dele aí Isso, também. Agenor José Ferreira. Quer saber quando é que o VLT vai para a Zona Noroeste para a gente fechar o bloco aqui? Olha, Todo mundo quer tudo. Tá quando certo, ou tem que se? cobrar. Né? É quando Ele ou quer se? saber quando, né? Quando? Olha, Genô, nós temos algumas etapas para Tentando, cumprir do VLT. A região central, que vai chegar bem pertinho ali da Nossa Senhora de Fátima, né? É agora, a obra deve começar ainda esse ano, a expectativa é essa. Falei, inclusive, ontem sobre isso, a expectativa de começar a obra nesse segundo semestre. E, na sequência, nós temos a ligação com a ponta da praia do VLT e também um módulo com a região da Orla, Conselheiro Nebias, Orla, um trecho menor, e também a expansão futura para a Zona Noroeste. Então, obras aí, etapas que devem ser cumpridas. E é tudo com verba do Estado. Do Estado. Tá certo. Intervalo, voltamos na sequência aqui do Ponto de Vista. Já, já. Muito bem, sequência do Ponto de Vista, né? A gente conversando ainda um pouco mais com o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, e falou no primeiro bloco de a gente tentar viabilizar os projetos que são possíveis, especialmente, não é, com a participação cada vez maior da iniciativa privada, já que o orçamento das prefeituras, o Estado, enfim, andam muito complicados, muito escassos, não é? E é preciso investir o que for possível e impossível no social, que é mais importante realmente, educação, meio ambiente, saúde, habitação, e, enfim, né? E nós temos uma obra importante, grandiosa, né, acontecendo na região da Ponta da Praia, e temos aí já vários questionamentos por conta do Ministério Público, a Justiça acionada várias vezes contra a forma, a maneira como foi concebida aí essa relação entre o poder público e o empresário, que é o Grupo Mendes, nosso saudoso Armênio Mendes, né? Então, tivemos mais uma decisão recente, né? O prefeito vai poder explicar com calma aí. E se a gente puder entender, né? Não sei se ele já entendeu também, por que tanta gente está contra essa proposta, esse projeto. Já falei aqui algumas vezes, né, que no momento de tanta dificuldade, né, falta dinheiro para todo lado, não há investimento. A gente vê aqui a discussão sobre o centro e tal, essa coisa toda. Aí você tem um baita empresário, um grupo, né, forte como é o Grupo Mendes, né? Repito, sempre fica na cabeça da gente a imagem do Armênio, né? Mas hoje pilotado pelo Paulo, pelo Alex, né? E que vem e fazem um empreendimento desse porte, né? Que com certeza vai mudar a cara dessa região turística importante aqui da cidade, né? E o pessoal vem contra, bater contra, vai para o Ministério Público aciona aí a Justiça, já pela 6ª vez, se não me engano, né, o prefeito? Edgar, para registrar aqui a participação do Martinho Leonardo, ele diz aqui que é a 5ª vitória jurídica da Procuradoria-Geral contra o Ministério Público nesse projeto da nova Ponta da Praia, né? E ele pergunta, por que tanta insistência contra esta obra? A mesma pergunta. Olha, Edgar, Marcos, primeiro, dizer que a Prefeitura, quando concebeu essa iniciativa, fez tudo com muita discussão, com muita transparência. Isso está sendo possível ser feito, essa parceria com a iniciativa privada, em função de alterações que foram feitas na legislação do município, na lei de uso e ocupação do solo. Então, depois de muito discutir com a sociedade, depois de submeter ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, o CMDU, depois de realizar diversas audiências públicas, depois de colocar no site da Prefeitura para receber críticas, sugestões e aprimoramentos do projeto, para quem não pode comparecer em audiências públicas, enfim. Depois de esgotar as discussões, depois de quase 2 anos de debate, nós encaminhamos essa lei para a Câmara Municipal. A Câmara Municipal examinou, avaliou, fez novas audiências públicas também e colocou em votação. E a votação, a aprovação, Edgar, Aldo, Marcos, se deu por unanimidade. Inclusive, a oposição votou nessa lei. E é através dessa lei que foram instituídos os mecanismos para viabilizar essas parcerias com a iniciativa privada. Feito esse registro da legalidade e da transparência, o projeto é um projeto importante, não só para a Ponta da Praia, mas para a cidade, porque nós estamos obtendo contrapartida para várias outras regiões
da cidade de Santos. A escola que está sendo feita no bairro do Jabaquara, por exemplo, é através de contrapartida também desse projeto da Ponta da Praia, então sendo feita num outro bairro da cidade, uma escola que vai ser uma escola modelo para o país, uma escola pública modelo, com muita qualidade. E assim, é importante a gente saber diferenciar, obviamente, que a gente, dentro da democracia, respeita todas as iniciativas, todas as opiniões, mas a população, não é feito aqui um comentário, há muita gente contra. Eu discordo disso na teoria e na prática. Na teoria porque as pesquisas mostram aí que a imensa maioria das pessoas aprova isso. Última pesquisa, mais de 90% de aprovação. Agora, óbvio que sempre tem uma minoria que é mais barulhenta, que gosta de causar, enfim, desconforto, de politizar discussões, muitas vezes com outro tipo de interesse que não é o interesse do desenvolvimento e do avanço da cidade. Com relação ao Ministério Público, acho que o Ministério Público está cumprindo a sua função, que é de fiscalizar, de, enfim, apurar, e a Prefeitura, que é a dela, também cumprindo a sua parte, que é de esclarecer, de prestar as devidas informações em juízo. Agora nós temos a ação, tivemos uma ação, o Ministério Público desistiu da primeira ação, temos uma segunda ação, estamos respondendo ao Poder Judiciário, então o Ministério Público vai fiscalizar, a Prefeitura tem a obrigação de responder e o Poder Judiciário tem a responsabilidade de decidir. E até o presente momento as decisões, já foram 6 decisões favoráveis à tese desenvolvida pela Prefeitura, o que comprova o quê? Que nós estamos no caminho certo, no caminho correto, fazendo aquilo que é bom para a cidade, fazendo aquilo que é bom para a população, e em breve nós vamos ter entregas importantes no próximo ano. Esses projetos devem estar concluídos e serão utilizados para fomentar o turismo, o desenvolvimento econômico da cidade de Santos. O projeto viário a gente já percebe, está em andamento já há um bom tempo, né? A ciclovia vai passar ali para o lado da orla mesmo, né? E evidentemente que o leito carroça, os carros vão passar mais para cá, mais para o centro ali, né? E depois, quando é que a gente vai poder visualizar ali o centro de convenções, o mercado de peixe, enfim, que são, assim, me parece, né, as obras que mais vão chamar atenção ali, né? Claro que a obra viária também chama bastante atenção. Olha, nós estamos aí avançando nessas questões, existe um calendário, um cronograma, e no ano que vem estas obras estarão entregues, tanto o mercado de peixe quanto o centro de convenções. Esse é o nosso planejamento, respaldado por essas decisões judiciais. Inclusive estamos seguindo em frente com todos os projetos para que eles possam ser concluídos. Então eu diria que prazo de entrega é o ano que vem, esse é o nosso compromisso e nós estamos trabalhando para isso. Aldo, tem algum questionamento ainda, não? Pode mudar de assunto? À vontade. Eu queria perguntar de política, né? O prefeito acaba de ser reconduzido à Executiva Nacional do PSDB. Você já havia sido da Executiva Nacional? Não. Na outra gestão, sim. Sim. Foi reconduzido. Foi reconduzido à Executiva Nacional do PSDB. E já tem as movimentações todas aí, visando a eleição municipal do ano que vem. Queria saber do prefeito como é que ele está vendo isso, se essa questão da sucessão dentro do partido, junto com as lideranças do partido, está tendo já alguma conversa, ou o senhor está preocupado em acabar a gestão, terminar a sucessão, é o problema de quem vem depois? Olha, Aldo, com o volume de obras, de projetos que nós temos a entregar, nesse próximo 1 ano e meio de governo, em termos de volume de obra e de investimento, nós vamos entregar mais do que nos 6 anos e meio que eu estou à frente da Prefeitura, né? Contabilizando as obras da entrada da cidade, esses investimentos na Ponta da Praia e mais outros tantos que nós temos, como o Parque Tecnológico, Centro de Controle Operacional, novas escolas, no Jabaquara, no Morro de São Bento, no Morro da Penha, enfim. Temos entregas muito relevantes para fazer. E eu estou focado, obviamente, nisso, em cumprir esses compromissos que eu assumi com a sociedade quando fui reeleito, e fui reeleito com uma confiança muito expressiva da população. Então, eu estou comprometido em cumprir com aqueles compromissos que eu assumi na campanha eleitoral com o nosso programa de governo. É exatamente isso que eu vou fazer. Com relação à sucessão, acho que é natural que se comece a fazer essa discussão. O meu partido, o PSDB, também é natural que tenha candidato, mas no momento certo essa discussão vai ser feita, as escolhas serão feitas, e o importante é que a gente tenha um gestor comprometido com o futuro da cidade. Como santista, eu vou
aí acompanhar, obviamente, de perto, com o interesse que eu tenho de ver a cidade seguir esse plano de desenvolvimento, de crescimento e de novas conquistas. Fernando. Prefeito, eu queria falar sobre a relação do prefeito de Santos com o governador do estado de São Paulo. A gente sabe muito bem que durante a campanha eleitoral do ano passado houve um acirramento entre os ânimos. Aí o senhor marcou uma posição muito firme em defesa da candidatura do então governador Márcio França, ainda que o seu partido tivesse um candidato, o João Dória, que acabou ganhando a eleição. E houve um grande estranhamento logo nos primeiros meses de gestão do João Dória. E ele retalhou, não só o senhor pessoalmente, mas retalhou o cidadão de Santos, né? O cidadão que paga o imposto, que exige e merece serviços públicos de qualidade, repasse de verbas para investimentos importantes. E parece que o senhor contou ontem, teve um evento da tribuna aí, o senhor foi citado várias vezes pelo governador João Dória, parece que as arestas estão sendo aparadas aos poucos. Eu queria saber do senhor duas coisas. Se ele já convidou o senhor para tomar um cafezinho no Palácio dos Bandeirantes e se o repasse de verbas já foi regularizado. Olha, primeiro, acho que a eleição passou, né? Eleição é uma coisa, governar é outra, né? Eu tive a oportunidade de disputar eleições aqui em Santos, fui eleito, fui reeleito, tive adversários em todas elas, mais de 8 adversários na primeira eleição, na segunda 9, enfim. E disputamos a eleição, acabou a eleição, olhar para frente. Eu sou um homem público que tenho posição, eu não fico em cima do muro, quer dizer, eu tomo minhas posições, tenho minhas convicções, defendo minhas convicções, não fico me deixando de ter posições pela conveniência do momento, andando para o lado, querendo fazer a média. Acho que a gente tem que ter as nossas posições e me orgulho muito das posições que tenho e vou continuar assim na vida pública, né? Com relação ao governador, o governador foi legitimamente escolhido, eleito democraticamente, é o governador de São Paulo, temos que trabalhar conjuntamente, é do meu partido, o João Dória, ontem esteve aqui, recebemos da melhor forma possível o governador e assim será sempre muito bem recebido. Disse isso a ele, disse isso em público, repito aqui, o governador sempre é muito bem-vindo na cidade. Vamos fortalecer as parcerias. Ontem mesmo, esse projeto da ponte que o governo do estado vem defendendo, nós vamos trabalhar em conjunto nessa ligação seca, em outros projetos que sejam importantes para o município, para o estado. Já estive no Palácio dos Bandeirantes, Marco, já estive recebendo também os repasses da cidade do governo do estado. Eu não acredito em qualquer tipo de discriminação, ao contrário, um homem que é governador do maior estado da federação, uma economia, São Paulo, se fosse um país, seria um dos maiores países do mundo, estaria entre os 30 maiores países do mundo, maior do que a Argentina, um homem que se prepara para ser presidente da República, como é o caso do governador, com certeza olha para frente e nós vamos trabalhar juntos em prol da população, que é a nossa obrigação. Esse foi meu compromisso quando fui eleito, nós vamos trabalhar nessa direção. Prefeito, nessa linha aí, então, o que a gente pode esperar do senhor em 2020 é que o senhor vai ter uma posição firme, o senhor não vai ficar em cima do muro, não vai ficar assistindo, vai escolher aquilo que o senhor julga melhor para a cidade dentro do que aparecer, é isso? Não, a pergunta é a seguinte, o governo vai ter candidato, é isso. É para deixar isso bem claro. Não. É óbvio, né? Não, natural, né? Obviamente que seria até leviano da minha parte, depois de 8 anos como prefeito, não me posicionar no processo eleitoral, né? Vamos, sim, no momento certo, ter uma escolha, ter o candidato, apoiar um candidato, mas isso, repito, né? A pessoa, lógico que no momento certo isso vai ser discutido, mas os projetos, as ações, nós temos muito tempo de governo pela frente, temos muitas entregas para serem feitas, ações, e eu quero cumprir com os compromissos que eu assumi com a sociedade santista quando fui reeleito prefeito. Perfeito, só queria te dar uma sugestão, nós já estamos acabando o programa, senão eu não dou e eu não vou dormir se eu não der essa sugestão. Não sei se rapidinho. Lá na obra do Jabaquara, todos os complexos já têm nome, mas tem uma pessoa aqui na cidade que faleceu já tem 10 anos e que não foi homenageada, que é do esporte, já que vamos ter um ginásio lá, que eu acho que era importante ter essa homenagem, se chama Antônio Jorge Nóbrega. Opa! Para quem não sabe quem é, foi um radialista, foi um dirigente, um cara que ajudou todas as modalidades de Santos e que até hoje não teve um reconhecimento da cidade, já faz 10 anos da sua partida. E queria deixar a sugestão, não cabe a mim decidir, cabe ao senhor lá, o pessoal,
mas para não se esquecerem do Nobrigão, porque ele tá Nobrigão é fazendo gente falta, boa, né? viu? E um cidadão extremamente Grande nome e ótima voltado sugestão, Aldo. ao esporte. Só para fechar, o 13º, primeira parcela, está sendo paga e agora, no final do mês, é isso? Sexta-feira, estamos pagando a primeira parcela. Aliás, 7º ano de governo, né? Estamos aí e antecipando o 13º sendo pago no mês de junho. Vamos injetar agora na sexta-feira 21 milhões na economia da cidade. Os servidores acabam movimentando a economia, né, com esses recursos. Temos aí o período de férias, metade do 13º em junho e outra metade em novembro. Esse é o nosso planejamento. Dentro da maior crise econômica que o Brasil passou nos últimos 80 anos, né, nós vimos aí muitos municípios atrasarem pagamento, deixarem de pagar alguns estados que não conseguiram nem regularizar salário ainda. Rio Grande do Sul, um exemplo, Rio de Janeiro, enfim, vários órgãos públicos. Em Santos, além de pagar em dia, a gente antecipa. Estamos pagando adiantado para o servidor público. Muito bem, prefeito. Obrigado por estar com a gente aqui, Obrigado. pelos esclarecimentos. Volte mais vezes aqui ao Ponto de Vista. Obrigado ao Aldo, sempre participando conosco. Santana diariamente aqui com a gente, de segunda a sexta, ao vivo aqui na Santa Cecília TV, 1h30 da tarde, a nossa reprise. Você acompanha também às 8 da noite. Obrigado, gente. Valeu.